tenho dito já o seguinte: para que eu seja candidato à reeleição, tem algumas coisas na minha vida. Primeiro, eu tenho que estar 100% de saúde, como eu estou hoje. 100% de saúde. Mas a outra coisa é que nós temos que construir um programa. Mas o que a gente quer do país daqui a 10 ou 15 anos? Porque se a gente ficar brigando com o orçamento todo ano, é muito ruim, gente. Todos os governadores, todos os prefeitos e o presidente da República vivem brigando com o orçamento. A gente faz o orçamento para fazer uma coisa, depois tem que cortar porque o dinheiro é curto, e depois tem que cortar porque não tem o dinheiro. É um inferno. Cara, ele levanta aqui uma pauta muito boa, né? Porque a gente vê falta total de projeto, tanto na esquerda quanto na direita, e as duas propostas, né, dos dois campos é sempre administrar o caos. E aí a gente só fala em orçamento. Fica o governo Lula falando: eu preciso ir além do orçamento, porque eu tenho coisas para fazer, né? E fica a direita falando: não, a gente vai cumprir certinho, porque o governo Lula só quer gastar. E aí ninguém fala o que tem que fazer no Brasil, o que vai ser feito. E aí o Lula levanta uma bola boa aqui, tá, gente? Os próximos 10 anos. Né? Obviamente, isso me incomoda muito, é algo que o Lula só fala em campanha. Né? Porque quando chega na hora dele presidir, ele fica nessa de gestor do caos, do orçamento, e fica aí refém da mídia e refém do mercado. Mas pelo menos ele está falando agora. E os próximos 10 anos? Só que aí eu pergunto para ele também, e os próximos 10 anos, Lula? Cadê o projeto? Né? Então, é aí que eu acho que o principal projeto seria esse projeto, inclusive, que você está falando aqui, que é ter um projeto de desenvolvimento e de... Eu acho que essa palavra reindustrialização é assim, tem que ser muito bem feito, porque hoje a gente sabe, tem a questão da inteligência artificial, da robotização das linhas de montagem. Então tem toda uma questão aí muito particular que dá um programa aqui com alguém. Tem o professor, acho que é Ricardo Antunes, que sempre está falando sobre isso, precarização do trabalho, tudo. Mas tem um projeto de país mesmo, assim, né? Porque hoje, né, segunda e terça eu levo minha filha muito cedo, né? Então eu acordo às 6 horas, você põe na Globo News, já tinha que não é nunca o banqueiro, né? É o analista do banqueiro, falando que o governo gasta muito, que o governo está descontrolado, o orçamento estourou a meta, o arcabouço não funciona, que tem que cortar mais. Tem que privatizar Correio. Tem que privatizar. Hoje tinha uma senhora lá, meu Deus, falando de privatizar Correio como se fosse resolver todos os problemas do Brasil, privatizar o Correio. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Que maravilha, né, cara? É sempre essa ladainha, cara. Então, eu acho que isso, inclusive aí vai. Eu sei que tem uma parcela eu não vou dizer que é da esquerda, é uma parcela ali que ficou ali no centro, ficou meio órfão, que é essa parcela cirista que acha que o Ciro poderia ter feito isso. Eu sei que eles estão brigados, mas acho que seria importante tentar ter esse diálogo para o ano que vem, entendeu? E tentar fazer algo diferente. O Ciro falava que ia fazer, entendeu? O Lula prometeu que... Ninguém faz isso, cara, porque é banco, é Faria Lima, é a Fiesp junto, é a grande imprensa. A gente tem que ter um plano de desenvolvimento e vai gastar mesmo, vai ter investimento público para fazer esse país dar um pulo, cara. Se não fizer isso, a gente vai ficar Lula ganhando o ano que vem, vai ficar essa ladainha mais 4 anos, cara, de tipo, o Lula tá gastando muito. Não. Então, daí o Centrão vai lá e barra. Vamos taxar super ricos de verdade. Não, a Faria Lima não quer, aí mobiliza a base. E a gente fica nessa... Aí até uma hora que eles vão ganhar, né, cara? Porque daí uma hora eles ganham. Isso está acontecendo no mundo todo. Exato. Tem uma hora que os caras ganham, porque você não consegue fazer um governo de esquerda, mas para desenvolver o país, né? Que nem o Pedro Rossi fala, e outros economistas que são heterodoxos, né? Que eu odeio esse termo, mas que a gente precisa desenvolver o país, né, cara? Não dá para a gente continuar sendo esse fazendão que a gente é, né?
o fazendão aí do agro e não sei o que. Então a gente tem que ter esse projeto. Agora, se realmente o Lula quer articular isso, eu acho que ele podia tentar. Se ele vai conseguir fazer isso ganhando... Porque assim, a gente sabe que depois que ganha o segundo, fica mais fácil também, né? Porque os caras vão ter que engolir o que o cara quer fazer, porque, pô, o cara ganhou 2 vezes e vai vir toda essa galera que tá ali meio tipo, assim, com o pé em cada barco, vai querer ir pro governo, e daí eles vão ter que votar junto com o governo medidas que eles não são ideológicos, né? Eles vão votar porque querem algum benefício no governo que o governo vai ter que dar, né? Voltando no que o Fernando falou do Ciro, cara, o Ciro foi inteligente nesse sentido, porque a gente falou, nem a direita nem a esquerda tem um projeto de desenvolvimento. E a proposta da candidatura do Ciro era em torno do PND, né? Que era o Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi o livro que ele escreveu e tudo mais. Não tem exatamente como ele dizer como ele vai fazer isso. Simplesmente não tem, né? Ele fala que vai fazer. Mas como? Porque vai ser totalitarista? Ele vai desconsiderar o legislativo? Vai desconsiderar o Congresso? Então, esse é um problema, né? Cara. O legislativo sempre vai ser de direita, então você tem que tentar manobrar ali, tem que ter um puto no articulador para você, porque, sem investimento público, cara, ainda mais com a elite que a gente tem, sem investimento público, o Brasil não vai ter esse pulo de crescimento, de desenvolvimento, que crescimento até o Brasil cresce um pouco, mas ter um projeto de o Brasil se integrar de novo com essas cadeias de produção mundiais e não ficar só aí no rentismo, ficar só e desenvolver o país, né, cara? E sobretudo, também formar uma geração e ter um investimento forte na educação também. Isso sempre é importante, assim, né? Então, de um lado, você usar a mão de obra que já está lá disponível e está formando uma mão de obra para substituir aquela dentro de uma sociedade capitalista ainda, que daí depois, se a gente continuar ganhando a eleição, a gente implementa o socialismo. Mas isso tem que estar no orçamento, né? Isso tem que estar dentro do orçamento. Mas o orçamento, cara, é tudo feito, tipo, para pagar 1 trilhão. Os caras pagaram 1 trilhão de juros, 1 trilhão de reais de juros, cara. Não tem país que vai desenvolver desse jeito, entendeu? Só que aí estoura o orçamento, aí vem um caminhão de crítica e aumenta o juro e não cabe mais nada no orçamento. É isso que dá, cara. E precisa ter dinheiro para educação. É isso que dá raiva, gente. Na hora de falar do orçamento, para atacar o fato do Correio ser público ou, sei lá, ter muito funcionário público, é um absurdo, o governo gasta muito. Mas, gente, 50 bilhões de emenda parlamentar, 1 trilhão de juros da dívida. É um absurdo. Então, ninguém fala disso. Grande sabe que fala disso. Que tá só o Ciro falar disso, cara. Só o Ciro. Só o Ciro fala disso. Nem a mídia petista aqui das redes fala muito disso, não, cara. Outras palavras fala. Outras palavras a gente sempre fala aqui. Quem fala disso é Ciro, é Jones Manuel e é o Ciro e os web comunistas que falam disso. Os web comunistas falam, outras palavras, o Zona Curva. A gente bate muito nessa tecla, cara, porque se não mexer nisso, cara, não vai ter desenvolvimento, entendeu? A gente vai ficar girando em falso, entendeu? E vai ter que se endividar um pouco, porque se você se endivida, isso ficou mostrado na pandemia, você consegue depois voltar com esse dinheiro. Pode dar errado. Aí tem uma pandemia, dá tudo errado. Mas se você não se arriscar, cara, a gente vai ficar sempre na mesma. Olha a China aí, o que a China fez, o que aconteceu. A China fez investimentos públicos gigantescos e daí vai passar os Estados Unidos, entendeu? E o Brasil tem potencial para isso. Agora precisa de educação. Né? Não, mas aí, Fernando, esquece, porque a China é uma ditadura, né? Mas não, isso E a China se come cachorro. Só porque, e aí os Estados Unidos não é uma ditadura, Israel não é uma ditadura, mas a China é. Enfim.